Bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Nesse vídeo eu pretendo esclarecer alguns pontos, algumas questões, questionamentos que um deles, né, começando pela primeira pergunta que me fizeram, se podemos gostar de mais de uma pessoa. Sim, claro, claro. Até porque os sentimentos, né? Quando gostamos, a gente não gosta só de uma pessoa, a gente gosta de pai, a gente gosta de mãe, né? De filhos, então existem vários tipos de amor. Mas me questionaram com relação a gostar demais de uma mulher ou gostar mais de um homem, né? Se você está numa relação e aí a visão espírita é o seguinte: sim, você pode gostar, mas não significa dizer que é para viver esse amor. Se é que podemos chamar de amor, né? Essa atração é mais uma atração física. Mas aí questionaram, e se é alguém que eu conheci em outras vidas e por isso que eu estou me sentindo atraída? Bem, a poligamia é um costume de espíritos atrasados, é um costume primitivo. Se vamos falar sobre evolução, certo? Evolução social, evolução espiritual, evolução moral, estamos falando de relacionamento a dois, de monogamia. Então, a monogamia é um traço de moral elevada, é um traço de evolução espiritual. Já a poligamia não é. Portanto, a resposta é sim, você pode gostar, mas você não deve viver esse amor. Não interessa que tipo de amor seja, se é homossexual, se é heterossexual. Não pode viver esse amor. A não ser que você percebeu, você gosta, você realmente quer investir nessa relação e acabar a relação que você tem. Você tem que decidir. Mas você tem que acabar uma relação para poder começar outra. E aí, traição, né? A traição não é uma coisa que não pode só para a mulher. Traição é uma coisa que não pode. Até porque se você for usar as palavras da Bíblia, né? Como uma das leis é não cobiçar a mulher do próximo. Ou seja, não diz não cobiçar o homem do próximo. Mas a gente sabe que não deve. Mas o comum são homens machistas falando apenas das mulheres. Vamos lembrar e vamos acabar com isso e sempre começar a fazer um discurso voltado aos homens, certo? Os responsáveis das casas religiosas ainda ficam numa repetição sem fim sobre Maria Madalena e esquecem do contexto histórico, né? Mas eu não vejo eles atacarem nos homens pervertidos, porque se existe, ou se existiu alguma Maria Madalena, ela não existe sozinha. Como foi dito no livro, na parte anterior do livro de Chico, quando Emmanuel fala e explana o que Jesus fez. Porque se existia uma Maria Madalena, cadê os homens que estavam com ela? Cadê o homem que estava com ela? Ela não estava sozinha. Então, existe esse contexto histórico de homens que estão pregando o tempo inteiro em religiões, ou seja, até fora, o tempo inteiro falando de Madalena. Quando falarem de Madalena, falem dos homens pervertidos que estavam com ela. Chamem a atenção dos homens. Não vejo eles atacarem nas chagas da enganação, da traição dos homens. Entendeu?
tem que parar de o tempo inteiro estar atacando as mulheres. Isso não é um traço de evolução. Se é para atacar ou julgar erros, mesmo até da Bíblia, vamos contextualizar, vamos analisar essa parte. E vamos falar dos homens. Parar falar só de mulher. Então, De Frente com a Verdade é um dos livros, e aí agora eu entro na parte de que foi me perguntado sobre a homossexualidade, né? Que alguém espírita tinha dito que a homossexualidade estava errada e etc. Enfim, os livros espíritas que eu tenho lido e a minha compreensão é que nós todos vamos passar por essa. Porque o espírito não tem sexo. Então, mais uma vez, a gente já, em vídeos anteriores, tratamos desse assunto, mas eu vou trazer novamente essa questão, porque me perguntaram mais diretamente o que é que o Espiritismo pensava disso. Então, eu já pontuei isso com o livro Sexo e Vida, Vida e Sexo de Chico, e nós vimos que não é dessa maneira. Como algumas pessoas, né, fundamentalistas, religiosos fundamentalistas, ficam pregando, mais uma vez, com um olhar preconceituoso, que não é a característica do Espiritismo. Entendeu? A gente tem que acabar com misoginia, com a homofobia, com racismo, ou seja, pontos que é realmente característica de primitividade. Isso sim. Então, De Frente com a Verdade, que é um livro espírita de Mônica Bonfim, Mônica de Castro, é uma de casos de homossexualidade que você vê que foi até mesmo uma caridade da espiritualidade para com esse homem em ter colocado ele num corpo de mulher, né? Esse homem, como assim, se o espírito não tem sexo? É que nas encarnações anteriores ele tinha vindo como homem, então ele traz essa carga genética, essa lembrança, essa memória de masculina, mas colocaram num corpo feminino para escondê-lo dos seus obsessores. É o que a gente vê nesse livro. Então, ele podia viver a vida dele, seja hetero ou homossexual, mas ele, como tinha uma carga muito grande de vidas anteriores como homem, ele era homossexual feminina. Então, não tinha problema ele viver, não era essa a questão. A questão era ele pagar as dívidas com as meninas que em vida anterior ele tinha causado muitos danos. Isso sim. Não é o fato de você ser homossexual ou ser heterossexual. Ele, na vida anterior, como heterossexual, tinha usado muitas meninas novas, tinha sido cafetão, tinha enganado elas, tinha matado inclusive uma delas. Então, assim, nessa vida que vem seguinte, ele vem num corpo de mulher, já mais se recuperando já, tentando pagar as dívidas, e aí vai se encontrando com essas meninas de vidas anteriores para pagar essas dívidas, entendeu? De uma forma mais elevada. Então, é bem comum você ver, que é outra questão que me perguntaram, né, o que é que o Espiritismo achava sobre essas questões de ficar moralizando com relação à mulher, né? E daí eu digo, dou a opinião no ponto de vista espírita e no meu ponto de vista também. E todo mundo sabe que eu concordo com esse pensamento,
de homens machistas, e eu concordo plenamente, por isso que eu me encontrei tanto no espiritismo, né? Que ainda existe muito, infelizmente, dentro da própria centro espíritas, homens que ainda não evoluíram e não procuram estudar melhor a doutrina espírita e não aprendem e não se transformaram, não fizeram a reforma íntima ainda. Isso é deplorável, a gente vê isso, né? É, é comum eles estarem moralizando, mas sem ter moral nenhuma para isso, né? É do perfil deles falarem mal de uma mulher, né? O perfil do machista é isso, é falar mal da mulher, na tentativa de desvalorizá-la, e assim eles tentam se tornarem grandes, né? Querer dizer que eles estão evoluídos, né? E desmoralizando de alguma forma a mulher. Mas claro que isso dará apenas essa ideia entre os ignorantes, entre outros espíritos ignorantes, sejam eles homens ou mulheres, tanto quanto eles. Então, assim, porque eles são, porque se agem dessa maneira é porque são. Pois um sábio e um espírito elevado, né, saberá reconhecer e não terá esse perfil de machista, óbvio. Será um homem feminista, né? Então, por exemplo, até mesmo dentro de casas espíritas, vemos homens com discursos em púlpitos, como eu já falei anteriormente, chamando atenção ao trabalho de limpeza das casas espíritas, mas que é feita por uma parte ínfima de homens. Aliás, se brincar, em grande parte, nenhum. Você não vê os homens fazendo. Esses mesmos homens que estão com esse discurso não fazem. Então, não tem moral para estar falando ou chamando a atenção. A gente tem que entender de uma vez por todas que a gente só tem moral de chamar a atenção no outro o que a gente faz, o que a gente é. Então, mais de 99% dos centros ou de qualquer casas religiosas são as mulheres que fazem. Então, o que eles ainda estão chamando a atenção de outras mulheres que não façam? Na casa espírita, porque isso não quer dizer que elas não façam no dia a dia, né? Então, eles não fazem nem em casa espírita, nem muito menos na sua vida particular. Então, a moral aí é que não tem. E quando eles discursam, ficam com indiretas para outras mulheres que, por eventualidade, não estão fazendo ali, naquela casa. Primeiramente, esses homens não conquistaram a moral para isso, né? Primeiro, faça a limpeza todos os dias nas suas casas, façam na casa espírita para poder ter moral de falar alguma coisa. E isso é muito comum, principalmente no Brasil. A gente vê os brasileiros, homens, ainda são mal educados e machistas nesse sentido, pois não fazem serviços domésticos e acham que esse tipo de serviço doméstico é para a mulher. Para tudo na vida, para a gente chamar atenção, para termos moral, nós devemos estar praticando primeiro, certo? Para poder ter moral em falar de alguma coisa. E vi também espíritas também julgando uma mulher por estar preocupada por aparência ou vaidade e tal. E enquanto ele até pintar cabelos e ainda assim ele estava achando que podia falar de uma outra mulher que tem uma vaidade. Então também me perguntaram sobre isso. E a vaidade, olha, a gente tem que se depurar de determinadas coisas, né? Mas, mais uma vez, eu vou falar que ninguém pode falar de uma coisa se ainda não se desapegou disso. Então, quem é essa pessoa para falar se ainda está apegada a esse aspecto? Eu sou dessa opinião, sim. Você não pode falar. Você tem que chamar a atenção e falar coisas que você já desapegou, que você tem moral para isso. A gente realmente não tem evoluído em todos os aspectos, mas você não pode ficar apontando
e julgando o outro se você não se desprendeu desse detalhe, né? Tem que prestar atenção e se acaso quer falar e citar, se coloque no meio, certo? Se coloque no meio sempre. Eu não tenho capacidade de me desapegar desse aspecto completamente. Então, eu sou vaidosa, reconheço que ainda tenho muita vaidade. Então, não tenho como chamar a atenção de pessoas que ainda são vaidosas, né? Eu só tenho a dizer que nós temos que nos desapegar aos poucos de cada coisa que nós podemos, né? E que devíamos preocupar com o espírito, todos nós sabemos, né? Mas em contrapartida, um homem que casa com uma mulher com menos idade que ele, bem menos idade que ele, não tem moral para estar falando sobre vaidade, porque ele procurou corpo, né? Aspecto físico, uma mulher mais nova, um cara bem mais velho com uma mulher mais nova, tipo assim. Então são coisas que não cabem, entende? A pessoa está discursando uma coisa que não tem, não analisa na sua própria vida. O que eu quero dizer é que paremos de usar as mulheres como objeto de julgamento, certo? Como exemplo de defeitos o tempo inteiro em púlpitos religiosos, quando na verdade muitas vezes é o inverso, né? Então, os homens em ambiente religioso ainda mostram muita marca de machismo, muito aspecto e muita fala estão carregadas de machismo. E o machismo é uma das piores características no ser humano de primitividade. Por que eu estou dizendo isso? Porque para falarmos algo devemos ter autoridade. Mais uma vez eu vou repetir. Pois os espíritos evoluídos não faz isso. Nos ensina através de parábolas, entendeu? Então, para você ter uma ideia, eu vou trazer um exemplo de Gandhi, para você entender, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Certa vez uma mãe procurou Gandhi para pedi-lo que ele falasse com o filho dela, para que esse filho dela parasse de comer tanto açúcar, tanto doce, ela estava preocupada. Daí Gandhi pediu que ela o trouxesse para falar com ele depois de uma semana. Passada uma semana, ela retornou e Gandhi disse ao menino: meu filho, pare de comer açúcar, não coma tanto doce. A mãe, intrigada, meu Deus do céu, ele me fez esperar uma semana para dizer isso? E aí ela perguntou a Gandhi, por que pediu que eu esperasse uma semana só para dizer isso? Aí ele respondeu, porque nessa semana eu não comi doce. Então, é exatamente o que eu estava querendo dizer anteriormente. Para que eu tenha moral, eu tenho que ser o primeiro a parar. Para que eu tenha moral sobre os espíritos, sejam desencarnados ou encarnados, eu seja a primeira a fazer. Entende? Então, quando eu falo em machismo, eu trago também a ideia errônea de homens machistas que não têm um pingo de conhecimento científico do que é o feminismo, ficam pregando, de novo, erroneamente, com total falta de conhecimento, que o feminismo é o contrário do machismo, que o feminismo está errado também. Então, essa pessoa está completamente equivocada. Completamente fala. Não interessa quem tenha falado isso. Se falou isso, está errado, não tem conhecimento. Trago um pedacinho também de livro
de Chico, que está no Pão Nosso, um pedacinho onde ele fala o Evangelho e a mulher, certo? Então, para começo de conversa, o feminismo na sua característica íntegra é igualdade em todos os aspectos. E a gente sabe que para o espírito é igual, tudo é igual. Para todos os irmãos, todos os espíritos da face da terra, toda lei é igual. Não existe diferença, uma coisa sequer não é diferente. Não tem um aspecto diferente. Então, o espiritismo já disse uma porção de vezes que não existe nada diferente, que o espírito nasce em corpo de homem e de mulher, que aquele que quer dizer que não, é porque ainda guarda em si as marcas do machismo. Ou seja, querendo contrariar as leis espirituais, até porque não tem diferença. Embora esteja trilhando, esteja dentro do espiritismo, nem, não importa. E, se ele está falando isso, é porque ele ainda não se desfez dos seus defeitos e das suas marcas de primitividade. E aí eu trouxe o Evangelho e a Mulher, do Pão Nosso, um trechozinho desse pedaço desse livro, dessa página, que Emmanuel trouxe com Jesus, esse pedacinho que ele diz, com Jesus começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo. Mais uma vez, toda e qualquer religião existe um princípio básico, mas que, infelizmente, as pessoas que fazem parte da religião modificam. A mesma coisa acontece com toda e qualquer teoria que inicia, entendeu? Toda ideia que foi iniciada, certo? Então, o legítimo feminismo, certo? Não significa dizer que seja quando você compara determinadas atitudes de A ou B no mundo, certo? Então, é lógico, como a religião católica, a religião protestante, a religião espírita ou a não religião, pessoas de todos os setores do mundo agem de forma diferente. Ninguém pode impedir de pessoas primitivas estarem fazendo, levantando coisas erradas e usando o nome de tal ideologia ou ideia. Certo? Então, o feminismo é a ideia da igualdade. E a ideia da igualdade, ela existe em todo o espiritismo. Porque não existe diferença, porque o espírito não tem sexo. Então, não existe lei diferente para espírito A ou B. É uma lei só. Então, é a ideologia mais certa do mundo. Certo? Então, não enche de ideias políticas do mundo. Sem as ideias políticas do mundo, sem as coisas erradas das pessoas do mundo, certo? É o correto e o óbvio, que é a igualdade. Então, nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, como Emmanuel disse, quais o do judaísmo, antes do Mestre, a mulher não passava de mercadoria, condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época, nesse particular. E até hoje é desse jeito. Então, por que os machistas ainda existem, até mesmo não é combatido nos centros espíritas? Porque isso geraria mais trabalho para eles. E está cômodo, esses homens, né? Mas Jesus disse o seguinte também: não pensem que vim trazer a paz, mas a espada. O que ele quis dizer com isso? Ele trouxe a guerra? Não, ele não trouxe a guerra. Mas não é a espada nesse sentido não vou deixar quieto, não vou ficar calada. Ninguém vai me calar, por exemplo, certo? Ninguém calou Jesus. Ele falava mesmo que gerasse incômodo, porque as pessoas que estão fazendo essas coisas erradas se incomodarão, certo?
Então, os incomodados vão observar à medida do possível e, se quiserem evoluir espiritualmente, em todos os aspectos, deverão começar a fazer essas mudanças, né? De olhar primeiramente e depois do comportamento, no seu comportamento, na sua reforma íntima. Parar de ser machista, parar de ser acomodado, de não fazer nada, começa a fazer mudanças na sua própria casa, começa a lavar, passar, cozinhar, limpar a casa todos os dias, porque a casa é tua, não é ajudando a minha mulher, é sua obrigação, é sua casa, é sua sujeira. Então isso é em qualquer lugar. E a gente viu nesse exemplo de André Luiz, quando chegou na espiritualidade, vai passar pano no chão, entende? Então começa a passar pano no chão aqui, na sua sujeira, na sua casa, não as suas esposas e companheiras cozinhando e sendo as suas empregadas, e depois você está discursando em púlpito. E quando chegam no centro espírita, olham para outra mulher, outras mulheres ainda ficam querendo dar lição de moral para aquelas mulheres que por uma eventualidade não estão fazendo ali no centro, mas que já fazem no seu dia a dia. Não existe, pode ser a mulher mais rica do mundo, ainda faz as suas coisas no seu dia a dia. Entendeu? E se não faz, está igual a eles, que nem não precisam ser ricos para não estarem fazendo, porque o machista está sempre tendo uma mulher para fazer. Entende? Então, não tem moral para falar. A gente usou o exemplo de Gandhi por causa disso. Não tem moral para fazer, certo? Ou seja, eles não trabalham em nada além daqueles que não lhe deu retorno financeiro, a não ser o centro espírita. Né? E acha que essa mínima coisa já está fazendo demais. Então, a gente precisa evoluir nesse aspecto, certo? Mostrar como essa sociedade está em atraso moral e espiritual. Porque se você está fazendo isso, você está em atraso enorme, moral e espiritual. Ainda vemos muito isso no Brasil acontecer, essa separação de trabalhos domésticos, né? Relacionando sempre as mulheres. A gente na Europa aqui não vê isso, certo? Os homens já são educados a lavarem, passarem, cozinharem, todos os momentos. Então, que tipo de homens estamos educando e jogando na sociedade? Setores religiosos sendo responsáveis em propagar ainda essa ideia primitiva de que há separação em trabalhos, baseando-se em dizeres de milênios atrás, partindo de uma sociedade atrasada e machista que é encontrada hoje em dia, mas que na Bíblia está constando não como uma lei, e sim como uma parte de uma história, que não devemos continuar repetindo, para não errarmos mais. Porque se você for analisar o contexto há 2000 anos atrás, e até mesmo ainda hoje, naqueles países, ainda é muito atrasado, moralmente, espiritualmente, em todos os aspectos. Então devemos ter mente o suficiente, raciocínio lógico o suficiente para ver que está errado, se queremos evoluir. E quando esses homens ousarem a falar isso, entendeu? Que falem para os outros homens, alertando eles começando por eles mesmos que estiverem falando, se estão fazendo dentro da sua casa todos os dias. Não interessa se você trabalha fora, porque as mulheres trabalham fora e dentro de casa. Certo? Então, pais e mães que educam ainda seus filhos homens no Brasil, sem cooperar em serviços domésticos da mesma maneira quanto as mulheres, sempre foram educadas, eles são responsáveis por gerarem esses conflitos nascidos da sua irresponsabilidade moral e espiritual. Certo? Não estão sendo bons pais ou boas mães, pais zelosos ou mães zelosas. Nada disso.
A educação que você vai dar, eles estão sendo pais e mães irresponsáveis com a vida em sociedade, e coletiva, e espiritual. Então, pagarão por jogarem no planeta esses tipos de seres humanos. Nós somos responsáveis pelo que criamos, os nossos filhos, como criamos, como plantamos essa sementinha. Como diz Rossandro várias vezes em seus vídeos espíritas, são filhos mimados, mal educados. E eu ainda acrescento, péssimos esposos no futuro e péssimos pais, certo? Então devemos nos preocupar com que tipo de homens estamos formando e estamos jogando nesse planeta Terra e que tipo de espiritualidade estamos plantando também, porque isso faz parte. Eu não vejo espíritas que nós temos uma responsabilidade maior, é assim que eu entendo, quanto mais se sabe, mais responsabilidade temos. Então, não vejo ainda espíritas ainda tocando mais forte nesse aspecto. Isso tem que se acabar, a misoginia tem que acabar, a homofobia tem que acabar, o racismo tem que acabar, porque são traços de primitividade. Então, conheci uma senhora também, que veio falar comigo para falar sobre isso também, que sofreu grande parte da sua vida com um marido machista e também com irmãos e irmãs, e aí você vê que isso está arraigado nas próprias religiões, e principalmente na época dela. A maior parte da família dela era machista. E usava o catolicismo para pregar isso, né? Porque era proibido de divórcio, que a mulher era vista assim, assado. Então, enquanto ela sofria nas mãos do marido, os irmãos dela estavam dizendo que ela deveria continuar naquele casamento. Porque era proibido pela Igreja Católica se separar. E ela ia ser considerada como uma prostituta. Estamos falando de mais ou menos em 1960. 65, que foi quando começou a vontade dela de se separar. Mais ou menos. Então, portanto, analisemos que as mulheres são chamadas de prostituta, por mim, muito menos. Então, avaliemos com relação a 2000 anos atrás. Isso não é uma característica de machismo? Então, quando falamos de sexo, estamos falando de relacionamentos também. Certo? E homens machistas significa dizer espíritos inferiores e primitivos e que trabalham com afinco para que não alcancemos a abertura de mentes para esses tópicos. Já vi espíritas diversas vezes em trabalhos de centro espírita condenar uma viúva por estar sendo obsediada, por estar sentindo, aí ele quis dizer que tudo isso era porque ela estava sentindo falta do marido no sentido sexual e diminuindo a mulher, que ela não podia ser desse jeito. Você não vê isso falando de homem? Eu não vejo isso quando se fala de homem. Então, claro, no setor sexual ela vai sentir, é óbvio, ela é um ser humano, ela tem que sentir, porque ela amava, ela conviveu com aquele marido durante anos da vida dela. Ela não é uma máquina, mas esse diretor, né, esse palestrante, trata esse assunto como um pecado humano ainda hoje. E isso não pode estar acontecendo no espiritismo também, porque já acontecia no católico, certo? Acontece com os protestantes de pregar de uma maneira errada esse tipo de coisa. Como se ela estivesse sofrendo obsessões por causa desse aspecto. Com certeza ela estava sofrendo por causa dos sentimentos de baixa vibração, de tristeza, de angústia, de sofrimento, de sofrer por causa do marido. Não apenas por causa desse aspecto,
Isso é um aspecto natural do ser humano que está se relacionando com o outro, homens e mulheres, certo? Então, o apego é que ela tinha que se desprender do apego ao marido, à pessoa em si. Com certeza, esse espírita que estiver propagando isso também será responsável por gerar mais conflitos nas mentes das pessoas, sejam homens ou mulheres. Mas como ele ainda há muitos por aí afora, muitos. E essa senhora estava sim sofrendo de obsessão, mas não era por causa desse tipo de coisa, como eu já falei anteriormente. Chamamos irmãos sofredores para perto da gente, sem dúvida, se você estiver sofrendo. Isso é uma questão de lógica. Mas a visão limitada desse irmão na leitura dos acontecimentos tem a ver com a evolução moral dele e espiritual. Isso aí eu não tenho dúvida. Detalhe é que esse mesmo irmão está na 10ª mulher, fora os casos que ele teve enquanto era solteiro, nos intervalos e outras coisas mais que ele aprontou. E essa atual esposa dele, ser bem mais nova que ele, e ainda assim ele se vê com moral para falar da mulher que está sentindo falta do marido, porque ficou viúva. Então vamos analisar bem direitinho e parar de continuar com essas pregações erradas, né? Como se as mulheres sentissem diferente que eles. A gente sabe que no Espiritismo está o tempo inteiro falando que espírito não tem diferença, está na hora de parar com isso, inclui muito mais no ambiente que deveria ser evoluído, que são os ambientes religiosos. Então, como se as mulheres tivessem que se sentirem envergonhadas, como se devessem se sentir impuras, indignas ou menos religiosas e espiritualizadas. Isso é mais uma prova de pura ignorância de religiosos. Ficam monitorando, julgando roupas das mulheres, mas partindo de que princípio? Se um homem casado fica com a mulher solteira, colocando a culpa nela, ele é o coitadinho, tentado por algum espírito, e ela ainda continua com um título de Eva, inventado por uma Bíblia, uma história, que era cheio de gente que era machista, que está sempre culpando a mulher, até mesmo do seu próprio estupro, que particularmente para mim foi inventado por aqueles homens da época. Como sempre, a mulher é a que é a responsável, que foi a responsável. Então, espíritos de mulheres, quaisquer, mas que ele ou é o coitadinho tentado. Entendeu? E ele devia estar, ou ela estava com algum espírito. Não, param com isso. Isso é simplesmente inaceitável. Não culpe o outro ou o espírito por sua falta de moral. Seria a mesma coisa de culpar um estupro por causa de uma roupa. Culpar a mulher por causa de um estupro. Até mesmo porque a roupa não define um caráter ou moral e nem mesmo impede um espírito de ver como a mulher é. O corpo. É a mesma ignorância daquele irmão que fecha os olhos para não ver um espírito. Não tem roupa que impeça de espírito ver o corpo de uma mulher. Certo? Ou vice-versa. Não existe isso. Então, isso, se você se sente tentado, é um espírito encarnado, é o encarnado que está se sentindo tentado. E se você está se sentindo tentado, é você que tem que trabalhar a sua tentação, a sua neurose, a sua doença mental e espiritual, certo? É a falta de controle sobre si mesmo. A mulher pode estar andando pelada, como existia isso, como existe ainda dentro do meio de índios. E nem por isso acontece esse tipo de coisa. Entendeu? Então não é a roupa. É o seu caráter, é a sua maneira de agir. Não interessa como é que eu tô
para de olhar para a mulher, para de falar da mulher. Esse comportamento tem que acabar dentro de religiões. E aí a gente vai para a neurose de Freud, que eu também citei em vídeos anteriores, que é para a gente entender que vocês estão gerando e ainda continuando propagação de doenças psicológicas e, consequentemente, espirituais, em mentes que não têm conhecimento e que ficam ouvindo esse discurso machista dentro dos religiosos, dos ambientes religiosos, certo? É um dos pontos principais da teoria de Freud, assim que ele relaciona a sexualidade a sua importância da saúde mental, né? A saúde mental para todos os aspectos, certo? Então, a gente vê que causa neurose, causa neurastenia, angústia, hipocondria, e isso sim vai gerar uma conexão com obsessores, que a pessoa vai estar totalmente aberta. Tem um pastor que está sempre falando no assunto de sexo com naturalidade, mas infelizmente ele ainda traz uma visão um pouco distorcida e com machismo dentro. Mas ele pode ser, ele pode falar. É engraçado, porque ele é homem. Mas se for uma mulher falando, há sempre alguns homens querendo difamá-la, né? Os homens primitivos, é claro. Isso não me atinge, porque eu sei que são homens primitivos que têm dificuldade de aceitar que o ensinamento vindo de uma mulher, e principalmente falando disso, essa mulher só pode estar com um problema. Sentem-se diminuídos, já eles são machistas, né? Então não vão querer aceitar o que você está falando. Eles ainda sofrem de um complexo de inferioridade. Por isso, tratam de difamar uma mulher de alguma forma e os desinformados que estão na mesma sintonia aceitam, certo? Aí eu trago de novo, alguns pedacinhos de livros de Chico, e que eu também citei nos vídeos anteriores, mas eu vou continuar trazendo para pontuar aqueles que não viram os vídeos anteriores do que eu estou falando aqui. Que em torno do sexo, Emmanuel disse a não proibição, mas a educação. Porque eu, como professora, eu vi muitas meninas novas, certo? Sem a educação, e por isso, pelo contrário, a educação faz com que essas meninas novas não tenham uma orientação, certo? A falta de educação, na verdade. Porque eles no Brasil, começam eles muito novos a se relacionarem. Então, você não está ensinando essa menina, não é proibindo, e sim ensinando que é uma responsabilidade, há uma responsabilidade em cima disso. Então, não é a não abstinência imposta, mas um emprego digno, com quem que você vai fazer, a pessoa está se relacionando, a pessoa, tudo que você fizer com o próximo vai receber de volta, porque a lei da ação é física, então isso é um ensinamento. Mas isso não é só para menina, é para menino, é para homem. Que seja voltado muito para o homem, certo? Então, a disciplina, o controle, certo? E não a proibição imposta, a abstinência, porque é errado, porque é impuro, porque é imundo. Não, porque há uma responsabilidade com o outro, certo? Então, o não impulso livre, mas a responsabilidade. Fora disso é teorizar, certo? E ficar voltando o tempo inteiro para a mulher, isso sim é imundície, imundície de coração, e uma responsabilidade espiritual desses irmãos, seja espíritas, católicos, protestantes, que estão divulgando o tempo inteiro coisas erradas. E Emmanuel disse também, né, no livro de Chico, enquanto houver imundície de coração, de quem analise, quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas, ou seja,
esses irmãos, seja em casa, qualquer casa religiosa que está ensinando errado, são igualmente imundos na sua fala. Porque estão ensinando errado as coisas. Entendeu? Ainda de uma maneira carregada de preconceitos e julgamentos e machismo. Certo? É para ensinar de uma forma saudável, para não gerar mais doenças, mais neurose, mais neurastenia, mais conflitos psicológicos. E aí a gente traz de novo aquele pedaço de Khalil Gibran que fala, onde fala-nos de religião, um sacerdote pediu, né? E ele respondeu, terei falado eu de outra coisa até agora? Eu, Ana Lídia, tenho falado de outra coisa até agora? Sexo não é religião. Sexo é relacionamento também, certo? Quando se fala de relacionamentos, as pessoas têm que saber lidar com os relacionamentos. Não será religião senão todos os atos e toda a reflexão e tudo aquilo que não é ato e nem reflexão, mas encantamento e surpresa sempre emergentes da alma, mesmo quando as mãos não talham a pedra ou trabalham no tear. Quem poderá separar sua fé das suas ações? Quem poderá separar sua fé dos seus relacionamentos íntimos? De como você lida com isso? Quem? Ou as suas crenças das suas ocupações? Pode separar? Tudo que a gente faz está carregado do que você acredita. Se não tiver carregado, é apenas fala pura, vazia. Palavras vazias ao vento, como diz os indianos. Quem poderá separar tudo isso? Quem pode estender as suas horas perante ele, dizendo perante Deus, isto é para Deus, isto é para mim, isto é para a minha alma e isto é para o meu corpo. Não existe, é uma coisa só. É uma coisa só. Tudo que envolve o ser humano, o ato de comer, o ato de se relacionar, o sexo, tudo está dentro da religião, porque tudo é religião. Todo ato e qualquer pensamento e ação é religião. E aí, também trago um pedaço do Pão Nosso, que eu também já citei aqui, nos dias que passam, o ato de comer já não desperta polêmicas perigosas, porque também o ato de comer é. Entretanto, podemos transportar o versículo, né, esse mesmo ideia, aos setores de falsa opinião, que é a do sexo. Então, pergunta pela educação. Então, quando se fala disso, não só nesse assunto, alguns religiosos se negam a abrir suas mentes à lógica, e o Brasil atravessa um período de muita turbulência graças a essas mentes fechadas, ainda estacionadas em falsas opiniões, nesse sentido, e muitos outros, que foi fácil de ser usados, né, por esses espíritos ignorantes e preconceituosos. Como se esse assunto fosse um assunto que não devêssemos tocar, pois para eles não é religioso. Ter uma vida normal, onde esse ser humano tem uma vida normal e dentro dela está envolvido o sexo saudável, sexo com responsabilidade, uma relação, é nesse sentido, é de relacionamento. Aquele que não fere o outro, que não atrapassa, não te faz menos espiritual ou um homem de bem, certo? Do evangelho. Se você não segue, você não é um homem de bem. Um trabalhador. O fato de você fazer isso também não te faz menos espiritual, mas relacionamento saudável. Certo? Então, seja de qualquer religião ou fora dela, e tem um exemplo que aconteceu, Francisco de Assis caminhando pelas ruas de Assis, quando viu que um colega tinha parado atrás dele para olhar uma mulher, admirar uma mulher que estava saindo
em seu quarto e ele ficou na janela admirando essa mulher. Daí ele voltou e disse, quando percebeu que Francisco de Assis estava vendo ele admirar a mulher, ele se sentiu envergonhado por causa dessa ideia. De que se está falando sobre relacionamento, de sexualidade, as pessoas acham logo que é menos espiritual, que é imundo, que é errado. Não. Daí Francisco de Assis disse para ele assim, mas quem disse que para servir a Deus, para ser espiritualizado, você precisa ser casto? Não, meu irmão. Você pode se casar e ter a sua esposa e ainda assim servi-lo da mesma forma. Apenas não poder fazer parte da minha igreja, que eu criei regras. É só por isso, é porque eu já criei essas regras. Mas você poderá servir dentro daquele ambiente que você estiver convivendo da mesma maneira, só que em ambientes diferentes. Agimos em ambientes diferentes, certo? O propósito de que Francisco de Assis e as igrejas católicas usaram isso com argumento são outras coisas. Envolve política também, envolve bens, envolve uma série de coisas, né? Envolve tempo, mais tempo voltado às pessoas, né, dentro da religião, que se você tivesse uma família ou filhos, você não teria tanto tempo assim para ajudar, certo? Mas não te faz menos espiritual. O que te faz menos espiritual é usar isso de uma maneira errada. É trair aos outros. Então, eu vou dar outro exemplo de livros espíritas até, certo? De um casal que todas as encarnações eles estavam casados, né, com diferentes parceiros e em um determinado tempo eles se encontravam. E eles se gostavam muito, mas eles não se preocupavam de maneira nenhuma com os seus parceiros que eles estavam se relacionando quando se encontram. Então, eles não pensavam duas vezes nos seus parceiros e traíam eles e ficavam juntos e fugiam. Então, isso é o que está errado. Não é o relacionamento em si, não é o sexo em si, e sim o que você faz com qualquer coisa que você esteja lidando, seja com comida, aquelas pessoas que comem e, se possível, morrem pela boca. Então, por isso que Emmanuel diz que o que era de árida, assunto de áridos discussões era a comida antigamente, porque as pessoas comiam demais. Mas existem ainda as pessoas que fazem isso, e é nesse sentido, não é que é pecado, é que faz mal ao espírito, faz mal ao seu corpo, consequentemente faz mal ao seu espírito, tudo que é demais, tudo que não há uma educação, certo? Tudo que você não pensou em si e no outro, né? Então, o que é que tinha que acontecer? Eles não podiam viver esse amor. Voltando ao casal, eles se encontravam, estavam casados, eles não podiam viver esse amor, a não ser que eles acabassem as relações que estavam naturalmente, tranquilamente, e não começar a relacionar-se entre eles, sem pensar em seus maridos e esposas, e ainda assim fugir. Então, o que a espiritualidade fez? A que era mulher, já numa vida seguinte, para parar, para frear, veio de uma maneira que eles não podiam ter essa relação de forma alguma, porque ele veio como tio dela, mas ela veio no corpo de um homem. Então, ele era sobrinho dele. Então, nesse sentido, era para realmente não viver o amor entre eles nesta encarnação, para que eles resolvessem todas as encarnações que eles tinham feito sofrer os seus maridos e esposas. É nesse sentido que devemos pensar,
mas isso é em qualquer setor de opinião, certo? O problema existiria se eles estivessem seguindo também a igreja, por exemplo, daquele amigo de Francisco de Assis, e lá dentro eles estivessem fazendo coisas que sabemos que padres fizeram e freiras fizeram na história. Tiveram relações entre eles dentro da igreja. Ou seja, se você parte do princípio que você entrou numa igreja que te obriga a agir dessa maneira, casto, aí você tem que, porque a questão não é a castidade, sim a enganação. É o falso puritanismo, certo? É você mentir para uma sociedade e tá fazendo, é você não ter moral, mais uma vez o que a gente viu com Gandhi, né? Você não tem moral e tá falando dos outros, entendeu? A gravidade aí é enganar, certo? Bem como infligir outrem aos seus desejos sem que o outro queira, como os desvios de caráter de alguns padres, como pedófilos, né? Usando crianças nessas histórias. Então, isso é o errado. É você quando está fazendo mal ao outro, certo? Então, a gente tem que lembrar sempre das coisas erradas que estavam sendo feitas, que não é nada em si com relacionamento relacionado ao sexo, e sim aos comportamentos errados, certo? Crianças, meninas, jovens, adolescentes que engravidavam e os pais ricos da sociedade jogavam-as nos conventos e ordenado por eles, né, junto com padres e freiras, matavam esses bebês. Foram encontrados 800 e tantos corpos de bebês, né, em conventos enterrados. Ou seja, isso sim é contra a filosofia religiosa de qualquer segmento que seja, ou seja, é contra a espiritualidade, contra as leis de Deus. Você matar um bebê. Isso sim. É considerado crime de sexo, crime de relacionamento, crime de várias nuances, né? Então, pedofilia, aborto, isso sim, são doenças advindas de mentes perturbadas que foram reprimidas e não educadas saudavelmente. Então, crimes advindos deste desejo, né? Crimes que vêm a partir do ciúme, da possessividade, da parte desses machistas, a agressividade com relação às mulheres. Essa lavagem cerebral de diminuir as mulheres, até mesmo em ambiente religioso, é uma visão e uma violência psicológica. Isso não é nada de evoluído. Então, devemos lembrar sempre que o erro está nas péssimas ações. Então, para analisarmos o que é certo e o que é errado, devemos analisar se eu estou fazendo algo de ruim para o outro, certo? Se eu estiver fazendo algo de ruim para o meu próximo, seja ele homem ou mulher, pensemos bem sobre a nossa fala e saberemos se está certo ou se está errado. Será mais fácil. Eu espero ter respondido aos questionamentos.